Olá pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor presbiteriano em uma igreja em Pinheiros, São Paulo, e desde 2004 sou professor de teologia e hermenêutica bíblica, a arte de interpretar os textos sagrados. Eu quero convidar você para caminhar com a gente sobre o Sermão do Monte. Serão 22 vídeos que a gente vai caminhar junto. Eu quero convidar você para caminhar com a gente. Foram divididos de forma exegética, da melhor forma possível para a gente absorver direitinho o que Jesus quis falar no Sermão do Monte. Quem deve fazer esse curso? Qualquer pessoa que se considera discípulo de Jesus e quer caminhar e entender melhor, à luz da Bíblia, o que é um discípulo de verdade, um discípulo radical. Como a gente vai estudar isso? É de forma indutiva. Você vai ler os textos que eu falar para você várias vezes, orar, anotar o que Deus está falando, depois você vem assistir o estudo para ver se está batendo. O importante é Deus falar através da palavra de Deus ao seu coração. E onde? Você pode estar aqui no YouTube. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente está um pouco mais do que 35 mil inscritos, mas você pode ir para uma outra plataforma cujo link está aqui embaixo, que é a plataforma Eduz do Trilha-me, e lá a gente vai ter algo a mais. Os dois são de graça, você pode estar no YouTube ou lá, mas lá vai ter mentoria de perguntas, eu vou estar lá respondendo as perguntas que vocês fizerem, e lá quem concluir o curso por lá tem uma ferramenta que vai ver, vai ter um certificado de que fez esse curso comigo. Dessa forma a gente vai caminhar. Eu já fiz outros cursos, você pode estudar aqui Atos, você pode estudar aqui Marcos, que foi há muito mais tempo, mas aqui a gente vai estudar dessa forma. Aqui e lá na plataforma você é convidado a ir para lá também se você quer algo mais acompanhado e mais específico, ok? Por que eu escolhi o Sermão do Monte? Tem muita gente pedindo Romanos, Apocalipse, mas eu acredito que no tempo que a gente vive hoje, é importante a gente falar sobre o Sermão do Monte. Primeiro porque o Sermão do Monte é o discurso de Jesus, ou o discurso de um ser humano mais repetido e mais falado da história. Nenhum outro discurso foi mais lido, mais comentado, que mais pessoas escreveram do que o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, Jesus decidiu condensar os seus ensinos para os seus discípulos. Por isso que é tão poderoso o Sermão do Monte. Uma segunda coisa é porque a gente tem crescido muito no Brasil, já somos mais de 30%. Se considerar os católicos, também somos 70% a 80%. E isso me preocupa porque a gente não tem feito muita diferença e a gente tem muitas opiniões ao contrário, que se a gente lesse a Bíblia um pouquinho, os Evangelhos ou o Sermão do Monte, a gente saberia quem é e quem não é. Soren Kierkegaard, um grande pensador, ele vai dizer o seguinte: quanto mais pessoas, menos verdade. Parece que quanto mais evangélicos a gente tem, menos verdade está no nosso meio. Isso é preocupante, né? Ele também diria de forma irônica, falando, se alguns que se dizem evangélicos estão falando que falam, eu não sou um. Interessante, para a gente não entrar nesse caminho de ficar falando quem é e quem não é e julgar a árvore, que também está no Sermão do Monte, a gente vai estudar e entender sobre a gente, o que a gente precisa ser, e esse é o propósito. No final do curso, falar, Senhor, eu quero, à luz do Espírito Santo e da Bíblia, parecer mais contigo. Uma coisa que você precisa entender no Evangelho de Mateus é que ele foi escrito para os judeus, para apresentar o Messias, Jesus, para os judeus. E dessa forma, Mateus está de forma clara descrevendo a narrativa do começo do ministério de Jesus como o novo Israel. Então você vai ver da linhagem dele vindo de Abraão, depois você vai ver que ele foi perseguido e foi para o Egito, e depois Deus tira ele do Egito. No começo do ministério ele passa pelo batismo e é como se ao sair do Egito o povo passa pelo Mar Vermelho. Depois Jesus é tentado no deserto e também o povo fica no deserto sendo tentado. E aí Moisés sobe no monte e dá a lei de Deus do Antigo Testamento, da Torá. E Jesus ele sobe ao monte para dar o Sermão do Monte, o que é ser discípulo de Jesus, dessa aliança da graça do Evangelho. John Stott, um dos maiores biblistas da atualidade, ele vai dizer o seguinte: ele tem 2 livros que eu gostei muito, um do comentário do Sermão do Monte
e outro discípulo radical. Ele disse que se fosse resumir em um dos versículos do Sermão do Monte, ele diria que está em Mateus 6,8, quando diz assim: não sejam iguais a eles. Eles quem? Os religiosos, porque é uma referência a Levítico 18,3, que diz o seguinte: não procedam como se procede os egípcios. Então, assim como Moisés fala, não vai proceder como foram os egípcios, Jesus está tirando seus discípulos e falando, não procedam como os religiosos, como os fariseus, como os judeus, como os pagãos. Então, é dessa forma que ele vai distinguir. Uma outra coisa que John Stott vai dizer é que no Sermão do Monte, Jesus vai sempre fazer uma distinção entre ser discípulo e ser algo parecido, mas que não é. Ele vai usar 4 exemplos o tempo todo para dizer o que não é ser um discípulo verdadeiro. Parece, mas não é. Às vezes ele vai usar o fariseu, não seja um fariseu. Às vezes vai usar o mestre da lei. Às vezes vai usar o pagão e às vezes vai usar o judeu. O fariseu representa ser moralista, aquele cara que tudo aparenta ser certinho, mas que no fundo é um sepulcro caiado. Ele vive só pela aparência, ele é bem quisto por todos, mas ele não vive na profundidade. Ele fala que isso não é ser discípulo. Ele também usa o mestre da lei, que é o legalista. Ele acha que por fazer tudo certinho e por entender a Bíblia certinha, as leis, ele vai para o céu pelas obras. E Jesus fala que esse não é o discípulo de verdade. Às vezes Jesus usa o pagão, que é o cara arreligioso. Ele não gosta da religião, ele vive por conta própria. Esse também não é o discípulo de Jesus. E às vezes Jesus usa o judeu, que nasceu, conhece a lei, mas não vive, é um simpatizante, é aquele cara que gosta de Jesus, é bacana, mas nunca corre atrás, não lê a palavra, aparece na igreja só uma vez por ano. E esses, Jesus fala que não são discípulos de verdade, comparado ao que é o discípulo de verdade, que ele vai gastar 3 capítulos falando sobre isso. Portanto, gente, venha com a gente, vamos aprender juntos com a Bíblia o que é ser um discípulo de verdade, estudar as Sagradas Escrituras. Na próxima aula, eu vou falar de Mateus 5, de 1 a 6, as bem-aventuranças, de forma horizontal, para a gente estudar um pouco mais. Leia, veja o que o Espírito fala com você e venha ouvir o próximo vídeo.